Se você precisa otimizar o seu site em WordPress, então fique comigo até o final do vídeo, que hoje este vídeo vai ser um presente para você, porque você vai saber do zero como você vai otimizar o seu site e você vai ter resultados que saíram mais ou menos dessa pontuação até pontuações como esta, e não só em diferentes métodos de avaliação, como também até em diferentes sites que eu já construí e posso te provar que isso funciona. Eu vou te mostrar aqui o passo a passo de como você aplicar do zero no seu site. Olá pessoal, eu sou Matheus aqui no Profissional de Marketing e Vendas e hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem otimizar do zero o site de vocês construído no WordPress, principalmente se você utiliza o Elementor na hora da construção do seu site. Mas antes de tudo, já não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também não deixe de dar o seu like, porque este conteúdo está maravilhoso. Eu tenho certeza que mesmo se você pagasse para ter uma aula dessa, você não teria a profundidade que nós vamos colocar aqui, tá? Mas não se preocupe, porque é uma coisa bem completa, mas nada complexa, e você pode facilmente replicar aí na sua casa na hora de estar mexendo no seu site, beleza? Dito isso e sabendo que você já se inscreveu aqui no canal e também deixou o seu like neste vídeo, então vamos aqui diretamente para minha tela do computador, que eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como vocês podem otimizar o site de vocês do zero dentro do WordPress. Bom pessoal, antes da gente estar mostrando aqui, apenas brevemente para vocês verem, né, os testes que eu já fiz aqui. Então o site no começo, quando eu não fiz nenhuma otimização, ok, né, para a questão aqui do até desktop, ele estava legal, né, ele estava com uma boa performance, mas hoje o Google ele pede muito essa questão de performance dentro do mobile. Então o nosso trabalho aqui é realmente deixar bem redondinho essa parte da otimização do site de vocês, tá? Então eu vou dar dicas gerais, principalmente se você trabalha com Elementor, porque o Elementor é fantástico. Então, se você utilizá-lo na sua construção, fique bem atento, porque eu vou dar várias dicas importantes, tá? Mas o que acontece? Era um site construído em Elementor, ele até tinha vários quesitos interessantes, mas a performance estava no nível de 0 a 100 para mobile 25, e aqui também 35 em outros testes que eu acabei criando, e depois de algumas alterações que eu vou mostrar aqui para vocês, a performance alcançou o nível de 96, 91, e até que no G3 Metrics ele conseguiu dar uma avaliação de nível A, né? Então uma performance bem interessante. E, inclusive, até no meu site pessoal ele teve uma pontuação bem maior, tá? Mas eu já explico por que nesse site aqui foi um pouco mais fácil conseguir essa pontuação em comparação com o meu site, que é o da minha agência, tá? Então a gente vai ver esses pontos específicos e, claro, tudo isso vai convergir na hora de você criar o seu conteúdo no seu site. Ok pessoal, então dito isso, vamos aqui para a prática, tá? Para a gente fazer essa otimização do site de vocês, tá? A ideia desta aula é que seja uma coisa prática. Então a gente não vai precisar saber nada muito aprofundado de programação e na verdade até nada de programação, porque ao invés de a gente estar mexendo realmente no código do site em HTML, CSS e JavaScript, a gente vai estar utilizando plugins para salvar a nossa vida. E no caso, até o próprio Elementor, ele atua como uma espécie de facilitador na parte da construção dos sites, tal qual é esse plugin que eu vou apresentar para vocês, tá? E claro, só para vocês entenderem um pouco do fundamento por trás do porquê a gente consegue otimizar o site de vocês, é porque a gente consegue baixar plugins específicos que atuam na parte do cache do seu site, tá? E só para você entender, o cache, ele é nada mais que um conjunto de informações que ficam armazenadas na sua hospedagem, de forma que tudo aquilo que contém no seu site, seja imagens, conteúdo e até o mapa do seu site, que a gente chama de sitemap, tudo isso ele consta nesse cache. E aí, em vez de todo navegador, toda pessoa que acessar a sua página precisar carregar tudo indo diretamente no seu banco de dados do servidor, ele simplesmente pega uma cópia desse cache que já fica armazenada na sua hospedagem, e aí a pessoa que está acessando o seu site consegue exibir o seu conteúdo com base nessa cópia da memória cache
que ficou disponibilizada para esse usuário. Dito isso, a gente sabe que para otimizar a nossa questão do site, claro, existem outros fatores que eu vou estar comentando aqui, mas um dos mais importantes, que vai ser aquele crucial para você despontar nessa parte de ter uma boa otimização, é essa parte do cache. Então, para mexer especificamente nessa parte do carregamento do conteúdo que outros usuários vão ter acesso, a gente vai ter que ter algum plugin para ter esse carregamento cache no seu site de forma que seja mais otimizada. Dito isso, existem vários plugins, mas aquele que eu vou recomendar para vocês e eu vou estar utilizando neste tutorial é o WP Rocket, tá? Não se assuste com o preço, vou comentar sobre isso, mas só para te explicar, tá? O WP Rocket, ele é um plugin que só tem na versão paga. Não se preocupe quanto ao preço, porque eu vou apresentar uma solução bem objetiva quanto a isso. Mas o que acontece? Eu já testei opções gratuitas, tá? Nenhuma delas consegue ter um resultado bem satisfatório em relação ao WP Rocket, tá? Então por isso que toda hora que eu vou criar um site, eu já embuto o valor desse plugin no preço final para o cliente. Contudo, se eu tirar por esse valor aqui de $49, fica caro. Sim, vocês têm razão, também acho caro. Mas se vocês fizerem a aquisição do plugin aqui embaixo no link da descrição do vídeo, através da Full Stack Agents, que é uma parceira aqui do canal, assim tendo acesso à licença original da WP Rocket, vocês conseguem pagar R$ 39,00, tá, para utilizar no seu site. E até se vocês depois quiserem pegar uma licença para 5 sites, que eu até acho bem interessante, até você economiza e paga R$ 20,00 por licença, acaba sendo bem legal no seu processo de trabalhar com outros clientes e até mesmo outros sites que você possa fazer para si, tá? E o mais legal é que se você comprar a sua licença diretamente no link logo abaixo na descrição do vídeo, se você for, por exemplo, comprar a sua licença do Elementor, você clica aqui e você consegue ter um cupom de desconto a partir desse link específico, que ele te dá essa licença do Elementor por R$ 36,00 e você consegue adicionar uma licença a um preço menor da WP Rocket por R$ 26,00, tá? Praticamente R$ 27,00. Então fica bem mais em conta, tá? Até fica legal pegar esse combo, mas no mais, caso você queira somente pegar a WP Rocket, você pode acessar também por aqui e você vai estar pagando R$ 40,00 na sua licença, tá? E no caso, pessoal, não se preocupem porque realmente são licenças originais, tá? A única diferença é que eles compram esse plano de licenças infinitas de $249 por ano e depois eles revendem essas licenças aqui no Brasil, tá? Então para eles é bom porque cada licença que eles vendem tem um preço muito menor do que se a gente comprasse lá fora e também para eles a conta fecha porque tem uma demanda alta e as pessoas estão sempre tendo essa demanda para comprar com eles, ok? E sim, eu recomendo eles porque é uma empresa confiável, é uma empresa que eu utilizo para os meus próprios projetos e também para os projetos de clientes e parceiros, ok? Então não se preocupem. E a única diferença é que depois, quando você compra, você acessa o seu painel de login, você conecta o seu site e a partir dessa conexão no seu site, eles vão te enviar para essa página e aqui você pode baixar o plugin específico da empresa, insere no seu site WordPress, também coloca o URL do seu site, concorda com os termos e você consegue conectar o seu site junto com o sistema da empresa para eles fazerem a ativação dos plugins dentro do seu site. E aí, claro, você pode fazer o download dos arquivos aqui e se precisar você põe aqui, né, o download dos arquivos, joga aqui em plugins, adicionar novo e joga os arquivos em zip dentro do seu painel WordPress e manda instalar. E para solicitar a ativação para eles é bem simples, tá? Vocês podem vir aqui depois em visão geral e clicar aqui em minhas ativações ou minhas licenças, no caso minhas ativações, isso. E aí aqui dentro vocês têm todas as licenças de vocês, quantas elas estão ativadas. E aí depois você pode só clicar aqui em mais ações ou reativar a licença se você já tiver uma licença ativada ou apenas clicar em ativar a sua licença, tá? Então é super tranquilo, tá? Em menos de 10 minutos foi o que eu esperei, eles já conseguiram ativar tudo, tá? Mas funciona super tranquilo, tá? Então assim, vale a pena, tá? Investir R$40 para otimizar o seu site, um custo baixíssimo e realmente vocês vão ter o melhor plugin para fazer a otimização do site de vocês, tá? É só clicar aqui embaixo na descrição do vídeo, fazer a sua aquisição, seguir esses passos que fica tudo certo e você pode dar sequência aqui aos próximos passos do tutorial. Feito isso, uma vez que vocês têm o plugin instalado aqui de vocês, tá? E até por precaução, se vocês depois quiserem desinstalar o plugin da Full aqui dentro do site de vocês, vocês também podem desinstalar, tá? Que foi o que eu fiz.
Mas aqui eu tenho o meu plugin do WP Rocket e também do Elementor e do Elementor Pro, ok? Antes da gente propriamente estar configurando o plugin de cache do WP Rocket, tem dois pontos específicos que eu preciso comentar com vocês, principalmente se vocês trabalham com Elementor, tá? E mais uma coisa, pessoal, apenas lembrando aqui que nesse tutorial eu vou estar utilizando a hospedagem da HostGator e ela vai ser muito boa porque não só ela consegue ter uma aceleração da eficiência do seu site, ou seja, ela consegue aumentar a velocidade de resposta entre o seu site e o servidor, porque o servidor, no caso da HostGator, ela tem uma boa qualidade. Então é importante até vocês seguirem, caso vocês ainda não tenham uma hospedagem, fazer a aquisição dela, e até vou deixar aqui embaixo o cupom de desconto que vocês podem fazer a aquisição e ver todo o tutorial completo, seguindo exatamente o meu passo a passo, porque até fica mais fácil depois para vocês estarem colocando no site de vocês. E também eu já testei com vários clientes, tá? Que muitos deles têm uma hospedagem ruim e quando a gente muda para HostGator o site funciona tranquilamente, tá? Então, se é esse o seu caso, você tem um cliente que tem um site que está numa hospedagem ruim e não funciona muito bem, ou você que ainda não comprou uma hospedagem e quer utilizá-la, é só você fazer a aquisição pelo link aqui embaixo, que você consegue um desconto, tá? Bem maior do que se você fosse comprar pelo site diretamente, porque a empresa é parceira aqui com o canal. Além disso, você consegue também ter uma hospedagem de excelente qualidade e seguindo aqui o passo a passo das configurações que eu vou estar explicando mais para frente, ok? Então é só você fazer a sua aquisição aqui no link logo abaixo do vídeo e depois a gente vai dar sequência aqui nos próximos passos para a sua otimização de site em WordPress. E o primeiro deles é justamente a parte do tema. Então, qual tema vocês vão estar utilizando no site de vocês? Assim, para começar, o tema que eu recomendo para vocês, tá, é o Hello Elementor, porque ele realmente é feito propriamente dito para o Elementor funcionar e de uma maneira super leve e prática, tá? Então, ele é muito bom porque ele vai ser bem leve, tá? Vai funcionar muito bem para sites em celular e também na hora de a gente fazer a avaliação do site, ele vai colaborar muito para a gente reduzir o tempo de carregamento, tá? Então eu recomendo que vocês façam o download dele e o melhor de tudo é que ele é gratuito, tá? Então vocês não precisam pagar nada para estar utilizando este tema no site de vocês. Bom, dito isso em relação ao plugin de cache e também quanto ao tema para a construção do site de vocês, a gente precisa então falar aqui na sequência sobre as imagens no site de vocês, tá? Porque é o seguinte, na hora de vocês estarem construindo o site no Elementor, vocês vão estar utilizando imagens e várias imagens ao longo da construção. Mas o que eu posso dar de dica para vocês, a parte de cabeçalho e rodapé, tá? Vocês podem fazer pelo próprio Elementor. Não precisa baixar nenhum plugin para você estar gerenciando só a parte de cabeçalho e rodapé. O próprio Elementor ele tem a opção de você criar esses modelos à parte, e tá inserindo em todo o seu site, tá? E além disso, o que eu recomendo é que vocês façam o site de vocês aqui, em layout de Elementor largura total, porque ele aproveita já a própria estrutura de otimização do tema, que é do próprio Elementor, e já vai auxiliar bastante na otimização dos resultados da sua página, ok? E claro, comentado isso, o que a gente tem que se atentar bastante é em relação às imagens, tá? Nesse caso, até se vocês estarem vendo, eu estou utilizando aqui uma imagem otimizada, tá? O mesmo caso em relação a essa própria imagem aqui. E se vocês forem ver aqui o tamanho, 80 KB ou até 117 KB para uma imagem de fundo. E isso é bem importante porque normalmente se eu pegasse essas imagens e subisse aqui diretamente no formato PNG, que normalmente imagens PNG acabam sendo mais pesadas, porque elas tendem a ter uma qualidade maior, além de elas poderem trabalhar sem um fundo. E assim, para fazer a otimização dessas imagens, o que eu sempre recomendo para vocês é que vocês peguem as imagens, seja você que trabalhe com Canvas ou até mesmo o Photoshop, e em cima disso
você tente sempre comprimi-las a partir do maior tamanho que vocês consigam conciliar a qualidade com realmente o tamanho dessas imagens, tá? E vocês já façam até essa otimização previamente, tá? Mas depois que vocês pegarem uma imagem legal e conseguiu otimizá-la, é interessante vocês depois estarem procurando eventualmente algum compressor de imagens. Eu estou utilizando aqui o Optimizilla, isso, Optimizilla. E aí vocês podem pegar as suas imagens, estar utilizando aqui. E o legal é que ele é gratuito, tá? Então nem se preocupem quanto a questão de custo. E outro detalhe super importante é que vocês podem pegar as imagens e passar sempre de JPEG ou PNG para WebP. E esse é o formato, na verdade, até que o Google recomenda. Existem também alguns outros formatos como o TIFF, só que o TIFF ele tá mais ou menos assim, porque até por padrão o WordPress não aceita imagens desse formato, e aí você tem que baixar alguns plugins para ele começar a aceitar, tal. Mas eu também acho que o WebP ele já resolve, tá? Ele é até mais fácil para o Google identificar, mas saiba que também tem o TIFF, embora ele não seja muito aceito pelo WordPress, e o WebP ele acaba sendo mais utilizado atualmente, tá? Então você pode vir aqui depois no compressor e tá pegando as imagens de JPEG comprimidas e passar para WebP, ou até mesmo pegar a sua imagem inicial JPEG, passar para WebP e depois você usar o compressor para ter a versão final, tá? Então isso aqui é fundamental, tá? Você conciliar essa questão da qualidade da imagem com ela realmente ser comprimida e usar formatos mais leves. O formato WebP realmente é um formato específico para web, tá? Então até quando você vai abrir no seu computador, ele aparece como um link para o seu navegador e não realmente a foto da imagem na sua máquina. E comentado sobre essa parte das imagens, tá? O que é interessante vocês saberem é que na própria construção aqui do Elementor, é legal vocês evitarem algumas coisas, tá? A primeira é evitar o uso de animações. Eu utilizei algumas aqui, tá? Mas foram animações que realmente, né, eu mexi com CSS personalizado, tá? Então, nesse caso aqui eu apenas fiz uma exceção porque eu achei interessante esse movimento, tá? Aqui nos ícones, mas aí vai mais do seu gosto e do seu interesse, tá? E o que acontece? Tem aqui algumas animações, tá? Eu até tinha aqui algumas animações dessa parte do texto e a imagem inicial, mas eu acabei tirando porque eu percebi que eu vi que estava afetando até a parte do carregamento do meu site, tá? Então eu preferi deixar sem nada. E no meu caso, tá? Esse aqui é um site que eu fiz aqui para minha agência e realmente ele tá bem mais denso, tá? Ele tá com vários conteúdos, até o que mais está pegando é a parte aqui da sanfona, tá? E aí em cima disso, o que vocês também podem evitar, além do tamanho das imagens grandes, é justamente a parte do uso da seção interna, porque é um elemento aqui, isso, a seção interna, que até eu tinha antes, tá? No meu site aqui algumas partes, mas eu acabei mudando. E assim, não tem muita necessidade de utilizar essa seção interna, tá? Então você pode colocar sempre os elementos um acima do outro, tá? Porque no meu caso eu até poderia, por exemplo, colocar aqui o texto, ter uma seção inicial e aí colocar essa seção interna, e aí no meu caso eu poderia utilizar o texto inicial e estar inserindo esses ícones aqui dentro da seção interna, tá? Mas não tem necessidade, isso aqui, né, acaba só fazendo com que o seu site tenha que ser lido um HTML e CSS adicional, tá? Então sempre é bom evitar essa seção interna. E aí, claro, animações acabam pesando um pouquinho mais. Não é todo o caso que só porque você fez uma animação que o seu site vai estar carregando devagar. Mas a gente sempre tenta reduzir essa questão dos impactos na sua otimização. E nesse caso, você evitar ao máximo as animações já vai ajudar bastante, ok? Em relação a isso, pessoal, na parte da construção do site propriamente dito, seria isso, mas só com apenas um detalhe importante que é em relação ao uso da fonte, tá? Então a fonte é preferível que vocês utilizem apenas uma ao longo do seu site inteiro, tá? E eu tenho preferência por fontes que estejam ligadas ao Google, tá? Por isso que a fonte que eu gosto muito de utilizar é a Lato, que inclusive vocês podem baixá-la e estar utilizando no seu projeto, porque ela faz parte realmente do projeto do Google Fonts, na parte de fontes de código aberto, tá? Então é interessante utilizar a Lato e vocês não vão ter nenhum problema na hora de estar utilizando no seu site.
Opa, apenas pare tudo um pouquinho, porque ao mesmo tempo que você vai ter uma bela otimização do seu site, é importante você entender as estratégias comerciais e até do próprio marketing digital em relação a como você pode vender pela internet. E por isso é super interessante você fazer o download agora do meu e-book sobre como vender pela internet, porque ele com certeza vai te fazer não só trazer mais clientes, como também você ter uma visão mais estratégica e comercial do seu negócio e também de eventuais clientes que você esteja atendendo ou até mesmo da sua empresa. Assim, o link para fazer o download está logo aqui embaixo na descrição do vídeo e também o melhor de tudo é que o e-book é totalmente gratuito. Então não perca tempo, faça já o seu download e aproveite depois para ver o vídeo até o final, porque com certeza um site mais otimizado e aplicando essas estratégias você vai ter belos resultados. Ok, você já entendeu então a importância dessas observações na hora de construir o seu site dentro do Elementor? Agora vamos aqui propriamente dito na parte de otimização do seu site em WP Rocket. Então nesse caso, se você vem aqui no painel inicial, tá? Nada tem em relação aqui à parte que a gente precisa se atentar muito, tá? Você pode até tirar essa parte de estar compartilhando os seus dados com a empresa, vai mais de seu interesse, mas depois a gente pode vir aqui em cache. Chegando aqui, você pode colocar essa opção de ativar cache para dispositivos móveis, tá? Então isso aqui otimiza bastante, porque ele vai ter arquivos cache separados, e aí quando a pessoa estiver carregando o seu site de um celular, ele vai ter uma otimização em cache específica para aquele usuário, o que vai ajudar muito depois na avaliação ali no Google Speed Insights. Depois a gente pode vir aqui em otimizar arquivos, e aí estando aqui, tá? Isso aqui que vai ser o grande diferencial para vocês, grande parte, né, do realmente o que acontece de otimização está aqui. No seu caso, você vai estar acompanhando aqui os ícones que eu vou marcar, na verdade que já estão marcados aqui no meu site, mas é melhor você, no caso, marcar o que está aqui e aí depois, caso você quiser testar alguma coisa diferente e ver como performa, tá? Fica a seu critério. Mas eu vou pincelar o que cada um deles significa e também qual seria mais interessante para você ou não e por que cada um desses está marcado aqui dentro do meu painel, tá? Então, o primeiro item, minificar os arquivos CSS, tá? Então, ele até fala aqui, minificar o CSS remove espaços em branco e comentários para reduzir o tamanho do arquivo. Então, realmente, quando a gente mexe na programação do site, pode ter comentários do desenvolvedor, até mesmo de alguns códigos que tem do próprio plugin, que os desenvolvedores do plugin podem colocar esses comentários ali dentro. E também até mesmo a parte de espaços em branco, porque quando você vai codando, você pode dar vários espaços, né, que não tem utilidade, e isso acaba, no final, aumentando o tempo de velocidade do seu site, tá? Então é sempre interessante realmente minificar, tá? Isso aqui não costuma trazer nenhum problema para o seu site, tá? Agora este segundo tópico aqui, ó, combinar os arquivos CSS. Aí põe entre parênteses, ative minificar os arquivos CSS para selecionar, tá? Isso aqui eu não marquei porque, na verdade, eu marquei inicialmente, só que eu vi que começou a dar problema na parte do CSS e principalmente ícones que eu deixava no rodapé do meu site, tá? No meu caso, eu acho melhor vocês deixarem desmarcado, tá? Depois até, se vocês quiserem que alguns arquivos CSS sejam excluídos, é só você colocar aqui, mas isso aqui costuma, né, dar até mais dor de cabeça. Então pode deixar desmarcado, vocês ainda vão conseguir ter um site mais otimizado, mas caso queiram gastar um pouco mais de tempo, ver qual arquivo específico que está impactando, vocês podem estar depois inserindo aqui, né, conforme ele até mostra o exemplo, tá? Então pode deixar desmarcado e se quiser fazer um teste, pode marcar e depois você vê se alguma coisa quebrou no seu site ou não, porque realmente combinar os arquivos em CSS, isso aqui costuma dar algum erro. É como você, né, por exemplo, fosse juntar chaves de um código e pode ser que uma chave ocorra uma interferência em outra e no final isso pode estar prejudicando aquele código que foi inicialmente desenhado. Na sequência, otimizar a entrega do CSS, tá? Isso aqui é super importante, vale a pena, que ele até fala aqui.
Otimiza a entrega, bloqueia a renderização do seu site. Apenas um método pode ser selecionado. Remover o CSS não usado é recomendado para um desempenho ótimo, tá? Depois a gente tem aqui a parte de otimizar a entrega do CSS, tá? Então aquele CSS que ele não vai ser interessante para renderização, ele já tira fora. E normalmente eu deixo marcado, tá? Isso aqui de remover CSS não utilizado, tá? Isso aqui depois a gente vai ver, tem uma opção lá no menu do WP Rocket, mas por enquanto deixa assim que não vai ser problema, tá? Aí arquivos em JavaScript, tá? Normalmente quando se trata de animações, até alguma coisinha ou outra, a gente costuma utilizar o CSS, mas o JavaScript ele costuma, né, envolver mais a parte de animações e movimento no seu site, ok? Dito isso, você pode colocar aqui os arquivos em minificar JavaScript, tá? Mas que nem eu falei, faça um teste. No meu site nunca deu problema, mas pode ser que aconteça no seu. E até se você quiser fazer essa parte de combinar os arquivos em JavaScript, tá? Pode ser pertinente. Eu não marquei, acho que até na verdade se eu marquei aqui em minificar, ele não combina os arquivos, tá? Mas que nem eu falei para vocês, faça o teste. Se quiser testar inicialmente e ver como é que está o site, né, performando, pode seguir aqui os passos que eu estou aplicando, que eu acho que vai ficar mais fácil e mais prático para vocês estarem testando aí na plataforma de vocês. Essa parte de adiar o carregamento em JavaScript é importante, tá? Porque até na primeira leitura é isso que vai otimizar o tempo de carregamento. Então, se o seu site já for visto pelos mecanismos de maneira mais rápida, sem se importar com essa parte do JavaScript inicialmente, isso aí já vai otimizar o seu site. E depois tem a parte aqui de atrasar a execução do JavaScript, tá? Isso aqui é meio receoso, tem pessoas que preferem tirar porque eles não querem, né, perder a funcionalidade das páginas. Mas eu pessoalmente deixei ativado porque pelos testes que eu fiz aqui no meu caso, acabou na verdade aumentando a eficiência do site e consequentemente reduzindo o tempo de carregamento, tá? Então eu deixei marcado, mas se você não quiser marcar, você pode deixar desmarcado e testar aí no seu site. Depois aqui em mídia, né, tem aqui habilitar para as imagens, habilitar para iframes e vídeos. Depois aqui para imagens tem a parte da lazy load, que na verdade é um carregamento mais devagar das imagens, ou seja, em vez de a pessoa ter que abrir, ela ter que carregar todas as imagens para começar a carregar a sua página, essa opção simplesmente faz com que a pessoa abra a página e só à medida que a pessoa vai rolando a página ou ela vai encontrando realmente as imagens no seu site, esse recurso é ativado e ele evita que você tenha que carregar tudo e essa imagem ela vai aparecendo aos poucos conforme você navega dentro da página, tá? Então isso aqui é ótimo porque ele acaba aumentando a eficiência do site porque tem essa redução da quantidade de imagens que ele tem que carregar de uma vez só e ele só carrega quando a pessoa chega realmente do nível da imagem dentro da página do seu site. E aí então você coloca habilitar para imagens e para iframes e vídeos e também substituir o iframe do YouTube pela imagem de pré-visualização. Isso aqui é importante porque aquela, né, aquela parte do vídeo inicial que aparece numa prévia do vídeo, né, ela pesa bastante. Agora a prévia imagem que a gente sobe, né, uma capa do vídeo e fica ali, ela é mais leve, então é super interessante você deixar essa opção ativa. Tem essa outra opção aqui de pré-carregamento, tá? Eu acho interessante sempre deixar ativado, mas por questão de teste que eu fiz, tá? Não sei exatamente o porquê é interessante, mas pelo que eu testei aqui, acabou dando mais resultado quando eu ativei. Regras avançadas eu não tenho realmente muita coisa a comentar aqui, eu nem utilizo. Agora a parte de banco de dados. Banco de dados vocês podem marcar tudo, menos a questão aqui do posts na lixeira, tá? Porque ele vai estar sempre limpando o cache de vocês, mas se tiver uma coisa na lixeira e vocês quiserem recuperar depois, tá? É perigoso vocês perderem em definitivo. Então sempre deixa em posts na lixeira desmarcado, o restante vocês podem, né, colocar porque a gente não precisa dar revisões nem de rascunhos. O importante de guardar mesmo são coisas que estão na lixeira e depois eventualmente você quer resgatar. Aí depois temos o tópico de CDN, tá? Eu vou explicar um pouco melhor o que é o CDN, mas por enquanto vamos deixar aqui desmarcado. O Heartbeat é interessante deixar, tá? Ele realmente dá uma contribuição aí nessa parte de economizar recursos do seu servidor. Aqui é a parte de complementos, tá? Vamos abordar um tópico bem interessante. Mas aqui vocês podem deixar esse Vanish, eu deixei ligado, mas para vocês, né? Se não tiver essa opção do plugin do Vanish, não vai adiantar nada. Mas pode deixar essa compatibilidade com o WebP ligado, tá?
E essa questão do Cloudflare, isso é bem importante, tá? Vamos voltar aqui depois. Mas o Cloudflare, ele é nada mais do que uma empresa que possibilita que o seu site ele esteja próximo de várias pessoas ao redor do mundo, né? De maneira mais realmente perto, no sentido de contato físico, porque a Cloudflare ela tem diversos servidores, né? Diversos servidores espalhados ao longo do mundo, e aí a ideia é que a gente consiga tá aparecendo para a pessoa, né? No caso, essa empresa pega uma cópia do nosso cache e coloca em um dos servidores dela, e aí isso diminui a distância física, né, entre a pessoa que vai ver o nosso site, porque ela está utilizando o servidor da Cloudflare e não um servidor que é, no caso, da origem da hospedagem, tá? Então isso aqui é bem interessante porque reduz o tempo de carregamento. Até, na verdade, isso aqui se trata de um CDN, e um CDN tem justamente essa finalidade de otimizar mais o seu site devido à menor distância física entre o servidor e a pessoa. Além disso, também que ele facilita muito a questão de você ter mais segurança, justamente por ser mais difícil as pessoas tentarem invadir o seu site, né? Através de um site que esteja hospedado dentro de um servidor no formato de CDN. E até a gente vai comentar mais pra frente como vocês podem integrar o site de vocês da Cloudflare para o WordPress. Por fim, tem a parte aqui de otimizar imagens, tá? Pelo Imagify. É um plugin bacana, tá? Só que ele é pago. Então, eu nem instalei porque eu sei que ele reduz muito pouco, tá? Pelo que eu testei aqui. Então, é mais jogo vocês otimizarem as imagens previamente, colocar no formato WebP e depois estar inserindo no site de vocês. Bom, uma vez feito tudo isso aqui, vocês podem clicar aqui em limpar e pré-carregar o cache, que as mudanças vão ser feitas, tá? E aí você pode esperar mais ou menos uns 10 minutinhos até você fazer a avaliação do seu site novamente, tá? Esse método funciona, tá? Até vou mostrar para vocês aqui o meu site pessoal, que eu realmente só fiz a otimização pelo WP Rocket e aumentou muito a parte da eficiência também, a diminuição do tempo de carregamento do site pela própria avaliação do Google. Então, até mostrando aqui meu site, né, que é o mateusaquino.com.br, que é meu site como um autônomo mesmo, né, no caso um consultor. Na avaliação aqui do GTmetrix, né, ele teve uma avaliação de 98%, que é ótimo, tá? Então é um site realmente muito bem otimizado. E no Google Speed Insights ele teve uma pontuação para mobile, tá? De 78, desktop acho que tá... deve ter praticamente 100. Mas mobile, porque ele teve essa pontuação? Porque eu não cheguei, né, quando eu criei esse site, é um site mais antigo, eu não cheguei a criar as imagens em WebP. Eu botei todas as imagens aqui em JPEG, tá? As imagens principais, elas não estão em WebP, tá? Isso aqui já impactou bastante. Mas se eu trocasse, né, essa otimização aqui, né, colocando as imagens em WebP, isso aqui já ajudaria bastante, tá? No meu caso também, até mostrando o meu site aqui da agência, que eu acho que esse aqui é o foco, para vocês terem uma ideia de um site mais pesado e está sendo utilizado esse processo de otimização. Aqui nesse site inicial, né, tinha uma pontuação de 0 a 100 de 25, 35, então eram pontuações bem ruins mesmo para o site. E aí depois eu subi para 96, 91 e até aqui no GTmetrix foi para nível A, né, com uma performance de 87%, tá? E a diferença é porque, que nem vocês podem comparar, o meu site pessoal é um pouco mais enxuto e esse site aqui, né, da agência é um pouco mais, tem mais informação. Então até por isso que isso aqui impacta também na questão ali da performance. Mas mesmo assim eu consegui ter um resultado bem bom nessa parte de avaliação, tá? Bom, e aí o que acontece? Qual que é a diferença entre esse site meu aqui pessoal, que teve uma pontuação até de 100% de performance, com esse site aqui, né, que eu construí para agência, além de propriamente dito a parte de maior conteúdo aqui nesse site aqui no canal? Bom, é o seguinte, nesse site aqui, tá, eu utilizei não só a parte da configuração do WP Rocket, como também eu utilizei o CDN da Cloudflare para integrar com o meu site, tá? Então assim, se você quiser acompanhar até o final esse tutorial para conectar o seu site da HostGator, tá, para Cloudflare, nesse caso eu estou utilizando a hospedagem da HostGator, eu também recomendo que você utilize porque ela é uma hospedagem muito boa e consegue ter essa otimização do seu site. Inclusive, se você quer saber os benefícios, vou deixar aqui em cima um card, um vídeo que eu explico certinho os benefícios da HostGator e até mesmo deixar um cupom de desconto aqui na descrição do vídeo para você estar colocando no seu site. Assim, pessoal, eu vou mostrar então aqui o passo a passo, tá, de como vocês podem conectar o site de vocês para Cloudflare e também como vocês podem estar fazendo a otimização do cache lá dentro das configurações da Cloudflare para o seu site WordPress. Bom, pessoal, uma vez falado sobre aqui a parte da Cloudflare, tá? Vamos primeiro aqui fazer a parte da criação de conta, tudo certinho. Aqui é bem simples, tá? É só realmente vocês irem ali no site da Cloudflare
e fazer a criação da conta de vocês. Essa empresa, que nem eu falei para vocês, ela é um CDN, então ela vai realmente trabalhar com diferentes servidores ao longo do mundo, e aí ela vai facilitar reduzindo a distância entre uma cópia da memória cache do seu site com a pessoa, e por ter espalhado em diferentes servidores, isso vai diminuir o tempo de carregamento e também tornar o seu site mais seguro, tá? E eles têm um plano gratuito, então vocês podem criar uma conta aqui e utilizar o plano gratuito, que já vai ajudar bastante vocês, tá? E aí, no caso, eu já estou aqui com o meu site daqui no canal, mas se vocês colocarem aqui no painel geral, então uma vez você, querendo adicionar um site, vocês vêm aqui no painel inicial e clicar em adicionar um site. E aí, vocês podem colocar o site de vocês aqui normal, apenas o domínio. Feito isso, ele vai puxar aqui para vocês as relações de preços, tá? Então vocês podem colocar aqui no grátis e continuar. E estando aqui na sequência, ele vai puxar a relação dos seus registros do DNS na sua hospedagem, tá? Nesse caso aqui, então, a gente vai fazer a conexão entre o servidor, da Cloudflare com a sua hospedagem, e eu vou estar utilizando a HostGator como opção, tá? E aí, estando aqui, é só vocês clicarem em continuar. Depois que vocês chegarem nessa página, tá? O que vocês vão fazer? Vocês apenas vão copiar, tá? Esses códigos aqui da Cloudflare, que na verdade vão estar remetendo ao DNS aqui do servidor deles de hospedagem. E aí você vai na sua hospedagem, que nesse caso vai ser, no meu caso, vai ser a HostGator, e a gente vai adicionar essa opção do DNS aqui da Cloudflare e passar pro DNS ali da minha hospedagem na HostGator. E aí, estando aqui então no painel do cliente, que você faz o login aqui no painel da HostGator, você vem em domínios, depois você pode vir aqui em gerenciar. E aí, no caso, uma vez que você acessou em domínios e veio aqui depois na parte de gerenciar o domínio, você clica aqui em alterar plataforma, pode colocar outra plataforma de hospedagem, continuar. E aqui você vai colocar aqueles dois endereços que eu te apontei inicialmente para fazer a configuração da sua hospedagem e está passando o apontamento de um DNS interno aqui da sua própria hospedagem, que no meu caso seria a HostGator, e passar o apontamento para a Cloudflare. E no caso, então, eu copio esse primeiro código aqui e coloco no servidor 1. Mesma coisa aqui quanto ao código 2. E aí depois você pode clicar em configurar, tá? Eu apenas não vou colocar aqui porque eu não quero colocar esse domínio aqui, que no caso eu peguei o outro, tá? Para apontar para Cloudflare. Mas é só você clicar aqui em configurar, tá? Que vai funcionar tranquilamente. E ele fala que pode esperar até 24 horas, mas da última vez que eu fiz foi praticamente instantâneo, tá? Então não demora, acho que não demorou nem um minuto, já começou a rodar tranquilamente, tá? Então isso aqui é mais só para vocês entenderem o procedimento, tá? Mas pode ser que demore até 24 horas, embora eu acho muito difícil que isso aconteça. E aí, pessoal, adicionado o seu site, vocês podem clicar aqui, no seu domínio que você adicionou. E aí aqui no canto esquerdo do seu menu, você pode vir aqui em regras. E aqui em regras, tá, vão ter duas ações importantes. Você pode clicar aqui, primeiro em criar page rules, mas eu vou mostrar para vocês as duas regras que vocês vão ter que configurar, tá? No meu caso, eu apenas vou editar porque a minha já está criada. Uma vez aqui, o que vocês vão colocar aqui na URL necessário? Vão colocar o seu domínio, /wp-admin e o asterisco, tá? Sempre importante ter isso, porque a gente quer que o cache ele não seja carregado, ou seja, o que vai mostrar para as pessoas é que não seja carregado aquilo que está no nosso painel administrativo. Não tem porquê das pessoas que são visitantes do nosso site ter essa informação de cache, tá? Então a gente acaba colocando isso aqui para realmente mostrar, olha, não mostre essa cópia do nosso site para as pessoas a nível de painel administrativo e tudo que vem depois de WP-admin, porque isso aqui é para uso interno e não é para uso externo do usuário, tá? Então a gente pode colocar isso. E aí, a configuração você pode botar nível de cache, e a nível de cache pode botar ignorar, que realmente é para ignorar tudo que vem depois ali do WP-admin, como esses arquivos cache. E aí pode colocar aqui desabilitar aplicativos, tá? Não tem nenhum problema, clica em salvar a regra da página, pode voltar ali depois para onde a gente estava antes. E depois vocês podem criar uma nova regra, mas com esses itens que eu vou mostrar aqui na sequência. Aí estando aqui, você vai colocar o URL, mas aqui agora a gente vai querer realmente armazenar isso aqui no cache, tudo que está depois, ou seja, tudo que está no nosso domínio, tá? Então pode colocar o seu domínio e o asterisco no final, com a barra antes. E aí depois você vai seguir as configurações para otimizar essa parte de TTL de cache do navegador. Então sempre está utilizando o navegador de quem está acessando o seu site. E aqui você pode colocar, tá, no intervalo que você quer,
Eu coloquei 16 dias porque a ideia é que esse meu site seja mais de conteúdo, né? Então, a cada 2 semanas é legal ter essa atualização do cache do meu site. Mas se o seu site for uma coisa apenas institucional e você quer fazer uma alteração uma vez por mês, a cada 2 meses, você pode colocar, né, para tempos maiores de dias ou meses, tá? Nunca coloque horas, porque horas fica uma coisa muito... fica essa mudança constante de cache, tá? E aí, por ter essa mudança constante, pode ser que o seu site ele demore muito para carregar quando uma pessoa estiver acessando e aí estiver fazendo essa alteração, tá? Do seu cache. Então é legal sempre deixar isso aqui o mais no período maior possível, porque aí você consegue ter o seu conteúdo atualizado e também não tá sobrecarregando o tempo, né, de ter essa alteração do cache, porque até isso, né, ela interfere no desempenho do seu site, tá? Então, para evitar esse problema de alteração do cache, isso aí pode comprometer a navegação dos usuários, é legal deixar no tempo mais longo que você puder, tá? Depois escolha aqui, né, a configuração realmente a nível de cache, porque a gente quer impactar o nível de cache propriamente dito. E claro, armazenar tudo em cache, porque é justamente essa cópia do nosso site que a gente quer exibir para as pessoas. E claro, colocar aqui a opção como controle de cache de origem, tá? Que daí você vai colocando aqui para realmente ele remeter, né, a origem do cache de acordo com o que consta do nosso servidor da hospedagem, tá? E aí depois esse documento ele vai ser disparado aqui pela Cloudflare. E claro, para você adicionar essas opções, é só você clicar aqui, né, em adicionar uma configuração e ele vai remetendo aqui tudo para você criar as regras e depois você pode clicar aqui em salvar. E aí, o último detalhe, tá? Muito provavelmente no de vocês essa ordem vai estar ao contrário, tá? O que vocês criaram primeiro, no caso do WP Admin, ele vai estar embaixo e do domínio vai estar em cima, tá? Então sempre troquem essa ordem, tá? Primeiro a gente quer desabilitar e o que a gente quer desabilitar a gente coloca, né, como aquilo que está dentro da nosso painel administrativo e depois aquilo que a gente quer habilitar no cache, que vai ser o nosso domínio para frente, tá? Então mantenha essa ordem aqui, vai estar super tranquilo. E o último detalhe, pessoal, uma vez feito isso, vocês podem vir aqui depois em caching, em configuração, tá? E aí depois vocês podem ativar aqui, ó, pode até colocar o TTL de cache de navegador, a mesma data que vocês colocaram ali, tá? E aí aqui na parte de Always Online, coloca isso aqui também, que ele sempre vai melhorar a parte de tá fazendo essa parte da atualização do seu cache, né? Então é legal você deixar essa opção aqui online, ok? E por fim, o que é interessante vocês fazerem, não agora, tá? Mas depois você limpar o cache de vocês, depois de tudo feito, tá? Mas a gente fez isso aqui. Agora o que eu quero mostrar para vocês apenas é conectar o plugin de vocês do WP Rocket com a Cloudflare, tá? Então isso aqui vai ser bem prático e depois que a gente conectar tudo, vocês podem fazer essa limpeza do cache e aí a gente vai conseguir testar o site depois. Bom, pessoal, é o seguinte, então vocês podem aqui ativar a Cloudflare, tá? E ele vai botar aqui depois nas opções como a Cloudflare. E aí vocês podem clicar aqui. E estando aqui, pessoal, o que acontece? Vocês vão colocar aqui a chave global da API de vocês, o e-mail da conta e o ID da zona, tá? E aí o que acontece? Onde é que vocês encontram essas informações? Então vamos aqui diretamente para o painel ali da Cloudflare para identificar essas informações. Bom, pessoal, então entrando novamente aqui no painel geral, vocês vêm aqui no painel do site de vocês. E aí, estando aqui no painel de vocês, tá? Vocês desçam aqui e aí você vai ter 3 itens aqui, né? Que é o primeiro o ID de conta, que é mais fácil a gente pegar, então vamos ver aqui o ID de conta. E aí, só de vocês descerem um pouquinho aqui, vocês vão encontrar o ID da conta de vocês. Na verdade, desculpa, o ID da zona, tá? E por que aqui no meu caso não aparece nada nos dois? Porque eu, no caso, eu inspecionei os elementos e eu excluí, tá? Eu excluí porque fica mais fácil na edição do vídeo. Mas aí vocês copiam e colam o código aqui da ID da zona e depois vocês inserem aqui, né, na parte do Cloudflare. E o e-mail da conta é só vocês clicarem aqui, tá? Que já vai estar mostrando o e-mail de vocês. Então, né, só dar Ctrl+C, Ctrl+V no e-mail da conta de vocês que já libera. E aí depois, para você pegar a sua chave global da API, é só vocês clicarem aqui em meu perfil. E depois vocês podem vir aqui em tokens de API. E aí depois em tokens de API, vocês podem clicar aqui em Global API Key, né? Ou a chave global de API. E vocês clicam aqui em exibir, tá? Aí clicando aqui ele vai pedir o login e senha para vocês façam login e senha e vocês depois copiam, né, e colam a chave global aqui dentro da sua configuração na Cloudflare, dentro da WP Rocket. Uma vez feito tudo isso, é só vocês clicarem depois em salvar alterações. E aí depois que está tudo conectado, você pode vir aqui no seu painel do site,
dentro de caching e depois em configuração, que até a gente já tinha vindo aqui antes. E aí, estando aqui, você pode colocar e limpar tudo, tá? Você pode até clicar aqui em umas 2, 3 vezes só para validar essa limpeza do cache. E feito isso, estando aqui, né, no seu painel inicial, de volta aqui da WP Rocket, você pode clicar aqui em limpar e pré-carregar o cache e também regenerar o CSS crítico, tá? No caso, é legal clicar os dois para você, né, fazer uma avaliação geral, ou apenas você pode clicar em limpar e pré-carregar o cache para você testar, tá? E aí, uma vez feito isso, você pode esperar mais ou menos uns 10 minutinhos, 5 minutinhos, e depois disso fazer a inserção da sua URL ali na GTmetrix e também no próprio Google Speed Insights para fazer o teste e tá verificando o funcionamento e resultado, tá? E uma observação ali, tá? É sempre legal você fazer 3 testes, então faz sempre 3 testes no GTmetrix e também na Google Speed Insights, e aí depois disso você pode estar fazendo acompanhamento dos resultados, tá? Mas o que eu falo também é que às vezes, tá? É até legal você esperar mais tempo, espera 1 hora, até 2 horas para ver como funcionou essa limpeza do cache, porque pode demorar um tempinho, né? Até realmente ele conseguir ter toda essa atualização dos conteúdos e tá fazendo a integração entre o Cloudflare e também o que você configurou aqui no seu site e dentro do plugin da WP Rocket. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Se você achou essa informação relevante, eu peço encarecidamente que você não deixe de se inscrever aqui no canal e também deixar o seu like caso realmente você achou este tipo de conteúdo relevante. E também, se você quiser compartilhar este conteúdo, fique à vontade, porque não só ele vai ajudar o crescimento aqui no canal, também ele vai ajudar mais pessoas que têm essa mesma dor. E com certeza esse tipo de conteúdo vai ajudá-las. No mais, muito obrigado pela sua audiência. Eu espero você em nosso próximo vídeo. Até a próxima e tchau!